que se estuda? Qual o objeto de estudo da tua disciplina aqui no nosso mestrado? Bom, vamos lá. A nossa disciplina, que se chama Direito, Inovação e Tecnologia, ela é uma disciplina com escopo aí de abordagem, de estudo bastante variado. É uma disciplina que está dividida em 7 módulos. Cada módulo mergulha dentro de uma temática que faz parte aí de uma espécie de uma coletânea de assuntos que se enquadram dentro dessa caixinha do direito, inovação e tecnologia. Então, vários assuntos que estão, inclusive, na ordem do dia atualmente, no legislativo, na jurisprudência dos tribunais, temas realmente quentes, né, atuais e que, de fato, carecem, inclusive, de melhor regulamentação, de melhor aprofundamento, discussão pela doutrina, pela prática aí dos tribunais, no âmbito da advocacia consultiva corporativa. Então, temas muito importantes para a atualidade. Então, posso citar aqui alguns deles, né? Por exemplo, toda a temática aí de regulação da internet é discutida na nossa disciplina. Isso aí passa não apenas por ter um olhar técnico, dogmático, bem preciso sobre o marco civil da internet, mas nós também vamos compreender aí várias tendências de reformas legislativas que estão em curso, tanto no Brasil como em outros países. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre neutralidade da rede, a gente não vai discutir só a literalidade do artigo 9º do Marco Civil. A gente vai falar hoje, por exemplo, sobre essas discussões que estão acontecendo sobre fair share, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, toda essa discussão aí entre os provedores de conexão e as grandes plataformas, né, discutindo as rentabilidades de modelos de negócio, os provedores de conexão aí meio que financeiramente estrangulados por essa pressão de crescer a rede, crescer a largura da banda, para financiar os lucros absurdos das plataformas, né? Então, isso é uma questão, inclusive, de política mesmo, de política de telecomunicações, né? Que vai bem além da literalidade da lei, e a gente vai discutir questões bem macro que têm repercussões jurídicas para o futuro aqui do nosso direito no Brasil. Vamos falar também, dentro dessa temática de regulação da internet, vamos falar sobre responsabilidade civil das plataformas, sobre as possibilidades de degradação de tráfego e vários outros temas super controversos, super atuais nesse contexto aí da regulação da internet. Vamos falar também sobre privacidade e proteção de dados, né, que não tem como deixar de ser abordado numa disciplina com esse perfil. Dentro de privacidade e proteção de dados, a gente vai discutir os reflexos dessas novas tecnologias mais recentes nesse ambiente aí de empoderamento do titular, esse contexto em que nós, cidadãos, passamos a ter um pouco mais de controle, um pouco mais de conhecimento sobre como os nossos dados pessoais são utilizados por governos, por empresas, e dentro dessa temática, vamos inclusive discutir como algumas das novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, blockchain, elas têm pontos de atenção, pontos de preocupação que refletem nesse escopo, nessa questão da privacidade, da proteção de dados, para além de uma visão panorâmica aí sobre as principais discussões atualmente relacionadas a esse assunto. Inclusive, tem uma aula super interessante, né, dentro desse capítulo aí sobre proteção de dados, que a gente discute vários cases de autoridades de proteção de dados de outros países. Essa aula é super interessante, porque hoje a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil ainda não começou assim, uma operação mais consistente de fiscalização, né, sobre a sociedade, as entidades do setor privado, do setor público. Então, estudar cases de responsabilização, de proteção de dados de outros países pode ser um caminho interessante para tentar antecipar quais serão possíveis comportamentos da autoridade nacional aqui do Brasil quando chegar o momento em que essa fiscalização se tornar mais consistente.
Depois desse capítulo, desse tema, desse grande tema de privacidade, nós vamos falar também sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial é um tema que, na sequência, aí, se conecta bastante com regulação de internet, se conecta bastante com privacidade. Então, todos esses temas, eles parecem temas isolados, mas eles são abordados dentro de uma lógica, dentro de um fio condutor que vai é, é, conduzindo as nossas conversas, conduzindo as nossas discussões dentro de uma ordem que faz sentido e que prepara as discussões seguintes a partir das anteriores. Então, dentro de inteligência artificial, nós, inclusive, mergulhamos em vários aspectos técnicos a respeito de como as inteligências artificiais funcionam, né? Aliás, essa é uma característica da nossa disciplina. A gente, claro, discute os aspectos legais de todos esses temas, mas nós também mergulhamos um pouco dentro daquilo que é possível, lógico, nós mergulhamos um pouco dentro dos aspectos técnicos dessas tecnologias, para que a gente possa, inclusive, discutir legalmente dentro da realidade técnica, né, do que a gente está discutindo. E aí, sobre inteligência artificial, a gente vai discutir diferentes modelos de inteligência artificial, os modelos de linguagem como o ChatGPT, como Midjourney, e vamos falar nessas aulas, inclusive, sobre reflexos dessas novas tecnologias em diversas áreas do direito. Por exemplo, o reflexo do uso de inteligências artificiais lá no campo da propriedade intelectual. Esse, inclusive, é um tema muito quente, muito importante, tem causado várias perplexidades e discussões nos Estados Unidos, muito, né? Mas também já aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, como é que fica a questão do regime de direitos autorais sobre aquelas criações que forem executadas com a assistência, com o apoio de uma inteligência artificial. É possível proteger essas obras? Não é? De quem é a autoria? Como é que fica o regime de proteção? Ainda nesse tema dessa interface entre propriedade intelectual e inteligência artificial, temos, por exemplo, discussões sobre como é que fica o direito dos artistas cujas obras foram levadas como inspiração, como modelo de referência para uma IA gerar algum conteúdo criativo a pedido do usuário. Esses artistas, eles estão sendo plagiados, eles têm direito a algum tipo de compensação, eles precisam autorizar que as suas obras sejam usadas como referência pela IA. Então tem várias nuances aí que têm reflexos práticos na vida das pessoas e que simplesmente não são objetos de proteção legal, de normatização jurídica hoje, e naturalmente essa disciplina ela vai abordar todos esses temas sensíveis. Seguindo mais adiante, depois da inteligência artificial, vamos falar sobre blockchain, sobre, né, as DLTs, Distributed Ledger Technology. Vamos falar sobre blockchain, sobre Ethereum e outras tecnologias semelhantes. Vamos entender como elas funcionam, quais são as suas propostas, mas principalmente como o surgimento dessas tecnologias impacta no direito. Desde, por exemplo, impactos bem pragmáticos, como a possibilidade da gente substituir todo o direito cartorário pelo uso da tecnologia blockchain, pelo Estado, pelo governo, para dar certeza, segurança jurídica, confiabilidade aos registros públicos descentralizados, sem que a gente precisasse ter essa estrutura de pessoas e de imóveis guardando documentos físicos, né? Até, por exemplo, a gente tem uma discussão sobre o surgimento desses chamados smart contracts, né, esses contratos inteligentes, como sendo substitutos para o sistema jurídico. Esses contratos inteligentes que rodam por cima embebidos dentro de blockchains, eles podem, em alguma medida, competir com o direito, porque eles vão conseguir normatizar a vida das pessoas sem uma infraestrutura jurídica, sem advogados, sem juízes, mas por meio de programação, né? Então isso chega, inclusive, para um momento do nosso curso em que a gente tem uma discussão quase que filosófica, né, sobre
como na prática a regulação da vida em sociedade não necessariamente é um privilégio do direito. Assim como o Tércio Sampaio Ferraz diz que o direito é uma tecnologia, talvez outras tecnologias também possam ser usadas para regular a sociedade. Tecnologias no sentido mais técnico mesmo, né? Tecnologias desenvolvidas por programadores, por cientistas, né? Por inventores, e não por juristas. E os módulos finais da nossa disciplina, eles tocam em temas também pouco estudados mas que são muito relevantes na prática. Então temos um tema dedicado exclusivamente a biotecnologias. Então a gente vai discutir, por exemplo, sobre células-tronco, sobre clonagem, sobre modificações biônicas do corpo humano, temas assim parecem um pouco distantes, mas as tecnologias, especialmente as neurotecnologias, aí basta a gente ver aí o anúncio do Elon Musk sobre o Neuralink, né? Eles já estão bem mais próximos do que a gente imagina. O Chile recentemente, inclusive na sua reforma constitucional recente, estabeleceu lá a proteção constitucional dos neurodireitos para proteger a privacidade mental dos cidadãos chilenos. Então, assim, são coisas que já estão chegando meio silenciosamente e precisamos de foros, de espaços de discussão técnica, sofisticada sobre esses assuntos. Essa é uma das propostas da nossa disciplina, né? Ser um fórum qualificado para discutir esses temas mais recentes, mais inovadores e que precisam de reflexão e de discussão profunda. Aí, para finalizar esse overview aí, essa visão panorâmica da disciplina, temos também módulos dedicados à proteção da inovação, né? Então, a gente vai discutir, por exemplo, patentes, registro de software, inclusive discutindo questões bem práticas sobre esses temas. E temos também um módulo sobre tecnologia e democracia, né? Super importante, especialmente aí considerando como em todos os países do Ocidente esse assunto tem vindo à tona por conta das dificuldades em manter, em sustentar a democracia em padrões aceitáveis diante de perplexidades como fake news sendo difundida maciçamente por meios de comunicação, por WhatsApp, por plataformas difíceis de regular e de fiscalizar e de controlar. Mas para além dessa dimensão dessa dimensão eleitoral, digamos assim, da democracia, existe um outro aspecto da democracia que é afetado pelas tecnologias, que é o poder de manifestação, o poder de fala, né? Quer dizer, nós ainda temos regimes democráticos que estão construídos sob a base de democracias indiretas, em que nós elegemos representantes políticos, porque em algum momento, há milhares de anos atrás, se percebeu que não dava para reunir todos os cidadãos numa grande ágora, num grande estádio de futebol, para votar os grandes temas da sociedade. Bom, mas agora nós temos isso aqui, né? Agora a gente tem smartphone, tablet, internet, computador, isso tudo dá voz aos cidadãos. Será que a gente não pode repensar a democracia e repensar essa divisão de poderes e reempoderar o cidadão para que ele tenha uma voz, uma participação política mais significativa na construção da sociedade, nas grandes decisões políticas de Estado, de governo? Essa é uma disciplina que a gente também vai discutir os limites e possibilidades de reformas políticas nesse sentido. Então, como eu mencionei, né, uma disciplina que tem um pouquinho de cada coisa, se debruça sobre temas muito atuais, muito importantes, todas dentro dessa grande temática das inovações e das tecnologias e seus reflexos para o direito.